pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso curso. Bom, nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre os módulos de entrada e saída do CLP, perfeito? A gente vai entrar em mais detalhes de como esses elementos funcionam no CLP. Pois bem, como conversado anteriormente, nós sabemos que o módulo de entrada e saída, também conhecido como I/O, Input, Output, temos que nas entradas, elas são os elementos que irão receber os dados do processo. Em contrapartida, os elementos de saída são os elementos que irão controlar ou atuar no processo. Perfeito? Então, esses são os módulos de entrada e saída, que vai depender, obviamente, do tipo de CLP. Se for compacto, ele vai estar no encapsulamento, e se ele for modular, vai ser um módulo propriamente dito. Perfeito? Antes de a gente iniciar na discussão dos módulos propriamente, a gente tem que conversar um pouquinho sobre os tipos de sinais que esses elementos irão receber. Tá joia? Para a gente distinguir qual tipo de entrada e qual tipo de saída a gente está falando. Pois bem, o primeiro conceito é sobre os tipos de sinais que a gente considera sinais digitais, né? Ou também sinais discretos. É muito comum a gente ter esse sinônimo entre sinal digital e sinal discreto. Pois bem, o que é esse sinal? São aqueles elementos, né, o tipo de sinal que tem basicamente dois níveis de estado, né? Um estado on e o estado off, 0 ou 1, né? Que a gente pode representar pela lógica booleana, por exemplo. Tá joia? E quais os tipos de elementos que informam isso para o CLP? Alguns exemplos aqui. Os botões, sensores, sensor de presença, sensor de proximidade, chaves fim de curso. Então, são diversos elementos que informam apenas ligado, desligado, on, off. Tá joia? Então, essa figurinha aqui nos representa. Ou ele vai estar desligado ou vai estar ligado. Esse é um tipo de sinal que a gente considera sinal digital ou discreto. Em contrapartida, aqueles sinais que variam ao tempo, né? Normalmente aí indicando intensidade, né? 0, 5, 20, 30% indicam intensidade. A gente considera isso como sinais analógicos, que nada mais são do que elementos, sinais que variam ao tempo, né? Não tem só aqueles dois estados, tem muito mais que dois estados, tá? A depender do que depois a gente vai ver da resolução do CLP. Mas enfim, apenas para a gente ilustrar aqui esse tipo de sinal, imagine a intensidade de uma lâmpada, né? Com um dimmer, né? Que é aquele elemento que a gente consegue controlar a luminescência. Então, se a gente gira ele um pouquinho mais, ele fica mais brilhante, e se ele gira um pouquinho menos, ele fica menos brilhante. E a gente vê que tem uma transição suave, não é apenas on-off, tá joia? Então, isso é o que a gente considera como sinal analógico, perfeito? Isso é importante porque a gente pode utilizar sinais analógicos de entrada ou saída, obviamente, né? Assim como os sinais digitais, tá? Mas para que a gente serve? Normalmente por um processo onde a gente quer controlar a velocidade, intensidade de uma lâmpada, enfim, são as mais diversas funcionalidades dos sinais analógicos. Outro tipo também são os sensores, né? Sensores analógicos, tá? Podem ter sensores discretos ou sensores analógicos. Perfeito? Então, cada tipo vai ter que ser conectado a um específico tipo de entrada ou saída. Por isso é importante que vocês entendam a diferença entre discreto, digital e analógico. Pois bem, voltando agora para os sinais digitais, para os padrões do CLP. Tá joia? Então, a gente viu a definição, agora vamos entrar mais especificamente no tipo de sinal. Normalmente, como já referenciamos anteriormente, o CLP trabalha com tensão de 0 a 24 volts, tá joia? Normalmente. Mas também tem alguns CLPs que trabalham com tensão de 100 a 240 volts corrente alternada. Mas vamos tomar aqui como padrão o padrão 0 a 24 volts, que é a alimentação mais comum, tá ok? Então, se eu quero indicar que, por exemplo, a minha lâmpada está apagada, que a gente considera de nível lógico baixo, tá? A gente envia 0 volts para o CLP, tá? Então ele vai entender que aquela lâmpada, né, ou aquele sensor, dependendo do que você está trabalhando, vai estar desligado.
Em contrapartida, quando você insere 24 volts, um nível alto, você vai entender que aquilo ali é um sinal alto, ou seja, a lâmpada, o sensor, o motor está ligado, tá joia? Então é isso a diferenciação que a gente tem. 0 volts, nível baixo, 24 volts, nível alto. Isso depende também, tem CLPs que trabalham com 0 a 10 volts, tá joia? Então, isso vai depender muito aí das condições do CLP, tá joia? Menos 10 a 10 volts, tudo depende aí do tipo de CLP e da construção dele. Mas a ideia é essa, vai ter um nível baixo, que é sinalizado por um nível de tensão, e um nível alto, tá? Então não tem nada no meio, é 0 ou 1, tá joia? Em contrapartida, os sinais analógicos já variam no tempo, tá joia? Então, a gente tem os padrões de tensão e o padrão de corrente. Antecipo a vocês que os dois são muito utilizados, tá joia? Então, o padrão 0 a 10 como o padrão 4 a 20 mA, isso é muito comum a gente verificar na indústria, 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, são sinais analógicos, tá joia? Retomando ali a diferença com o sinal digital, sinal discreto. O sinal discreto, como nós falamos, só tem dois estados, 0 ou 1, né? 0 ou 10, 0 ou 24 volts. Só isso. Aqui não, a gente vai ter valores intermediários, tá joia? Então, por exemplo, aí um sensor de temperatura, né? Que pode indicar para a gente aí no que a gente fala da faixa de medição dele, de 0 a 500 graus Celsius. Quando ele está em 0 graus Celsius, ele indica 0 volts, tá? E se ele está em 250 graus, ele indica 5 volts. Se ele está em 500 graus, ele indica 10 volts. Percebam que tem valores intermediários, né? Se aqui a gente colocar, por exemplo, 125 graus, ele vai indicar aqui para a gente, ele tem um nível ali de 2,5 volt, por exemplo, que é a metade aqui, né? Então, a gente divide pela metade essa diferença. Vai dar 2,5 volts, perfeito? Então essa é a relação que a gente tem com sinais analógicos. Tem valores intermediários, medem a intensidade, perfeito? É um pouquinho diferente. E temos também, como eu falei, a corrente, né? Você pode utilizar sinais de corrente. E a gente normalmente utiliza sinais de 4 a 20 mA, né? Por que não de 0 a 20 mA? Tem também esse tipo de sinal, mas o 4 a 20 ele é mais seguro, né? Porque se você verificar 0 mA, tá joia? E que significa não ter corrente. Mas imagine que você tem um rompimento de fio, ele vai indicar 0 mA, só que ele vai indicar de forma errônea, tá? Isso é um conceito para outra aula, para uma outra discussão. Mas o fato é que é muito comum a gente utilizar 4 a 20 mA por uma questão de segurança, tá? E a mesma coisa aqui, né, vai ter valores intermediários, né? Então, se a gente colocar 125, a gente vai ter 8 mA aqui, por exemplo, tá? Então, isso tudo é que a gente considera, né, como sinal analógico, perfeito? Então, tenham em mente isso, 0 a 10 volts, 4 a 20 mA para sinais analógicos. Então, pessoal, a gente percebe que tem os tipos de entrada e saída são entrada digital ou entrada analógica e nas saídas, saída digital ou saída analógica. Então, pessoal, falamos muito da teoria, são muitas informações, né? E principalmente os módulos de entrada e saída são fundamentais para qualquer controle de processo baseado em CLP, tá joia? O que a gente vai fazer agora é ir para o laboratório. Vamos verificar como é que funciona de fato, em termos reais, as entradas digitais, saídas digitais, entradas analógicas e saídas analógicas. Vamos lá! Então, o teste do nosso programa vai ser o sensor capacitivo. Sempre que eu aproximo minha mão, o motor não pode girar. E quando eu me afasto, o sensor vai para zero e o motor pode girar. Observe que à medida que, assim que eu chego perto do sensor, o sensor capacitivo ele é acionado e o motor não pode ser acionado. Vejamos agora como o programa que nós acabamos de fazer funciona na prática.
Observem a velocidade que o cooler está rodando. Atualmente a saída analógica está em 4.1 volts. Então essa é a velocidade que ele vai rodar quando eu estiver com 4,1 volts aqui na entrada dele. Agora observem o que acontece quando eu modificar. Então, eu vou aumentar aqui a entrada analógica. Estou aumentando a tensão de entrada. Essa tensão de entrada, lembrando que é a fonte que está ligada direto em AI1, a entrada analógica do PLC 1. Observem agora o que aconteceu com a velocidade do cooler. Jogando agora 8.6 volts, está rodando bem mais rápido. Vamos variar aos pouquinhos aqui para poder mostrar como é que isso funciona. Vou aumentando mais um pouco, até chegar em 10 volts. E observem que à medida que eu vou aumentando essa tensão, a velocidade do cooler também é aumentada proporcionalmente. A mesma coisa acontece ao contrário. Se eu diminuir a velocidade, eu consigo diminuir a velocidade a partir da tensão de entrada.